Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrom. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os discípulos. Judas levou consigo um descartamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo que seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com uma da encarregada na porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote
parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se deles e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora
e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemos, você em casa se ajoelhe, um instante de silêncio. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebraram nenhum de seus ossos.
E outra escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfumes, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, e enfaixaram de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E, como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social, nós começamos ontem o tríduo, estamos no segundo momento do tríduo, onde aos pés da cruz celebramos o mistério da morte do Senhor. É belíssimo sinal da entrada do Padre, do deitar-se em silêncio, como nos prostrando diante do Senhor, e agora iluminados pela palavra, depois vamos aos pés da cruz, interceder pelo mundo, pedir ao Senhor que tenha piedade de nós. A liturgia hoje nos mostra toda essa trama, segundo São João, onde nós vamos vendo os pormenores dessa desencadear dos fatos, onde acontece a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita coisa poderia ser meditada, mas queria vos chamar a atenção para algumas tríades. A primeira tríade, a questão do julgamento. Nós temos 3 momentos do julgamento do Senhor. Nós temos o momento que se reúne Caifás, Anás, uma reunião, e nessa reunião, provavelmente ali antes da entrada de Jesus em Jerusalém, mas depois da ressurreição de Lázaro, é ali que eles decidem, né? Decidem sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, que tinham que fazer alguma coisa, porque a ressurreição de Lázaro tinha causado grande impacto em muitos que seguiam Jesus Cristo. Mas, até então, antes disso, eles haviam falado com Jesus, alguns tiveram uns embates, Jesus estava ali pregando e tal, mas não consideravam ele uma ameaça. Mas, sobretudo, depois da ressurreição de Lázaro, e outros fatores foram se assomando, então eles resolveram reunir-se e falar, tem que fazer alguma coisa. E aí vem a grande ideia, né, de Caifás. É necessário que um só morra para o bem do povo. Que acaba sendo um sinal profético, porque aqui mistura-se religião com política, né? Nós sabemos que o povo judeu estava sob o comando de Roma, que é o império dominante na época, e ali funcionava a procuradoria. E essa procuradoria estava sob o comando de Pilatos. Roma até permitia alguns reis, né, locais, desde que estivesse de acordo com Roma e com seu poder e soberania delimitada. E de repente aparece Jesus, aonde as pessoas entendem ele como Messias,
proclamam ele rei, e aí depois da entrada em Jerusalém, que nós ouvimos, celebramos em Ramos, eles ficam preocupados, e aqui eles sabem que é preciso, Roma sabia que mantinha a paz, a Pax Romana, pela força do seu exército, mas também mantinha a paz pela equidade do seu direito. Então era importante respeitar e deixar que aqueles povos conquistados pudessem exercer seu culto. Então aqui se misturava a religiosidade judaica com Roma. Roma não intervia na religiosidade, para intervir era necessário entender como ameaça a Roma. E ali então eles decidem. E aí trazem Jesus, manda prender, negocia com Judas, vão e prendem Jesus. E Jesus é trazido para o Sinédrio. E aqui acontece uma coisa interessante, porque Pedro, em um determinado momento do Evangelho, quando as pessoas falam para ele, quem sou eu? Quem vocês estão falando que é? E Pedro, com a luz do alto, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Agora nós temos Jesus Pedro no Sinédrio, nós temos Pedro e aí com ele João. João põe ele para dentro, então fica basicamente só a distância de uma parede, e ali eles começam a julgar Jesus, né? Querem saber de Jesus, né? Sobre o que ele está ensinando, né? Uai, o que vocês estão perguntando para mim? Eu falei abertamente, basta procurar as pessoas que me viram falar, que eles vão te dizer, não é? E aí bate nele, vocês ouviram o relato, mas aqui eu queria chamar a atenção. O julgamento sobe uma intervenção em 2 momentos. E o mais importante, faz a menção. Então, tu és o Filho de Deus, o bendito? Já o outro evangelista fala, tu és o Messias, o Filho de Deus? E aí nós temos o contraste. Jesus fala, eu sou. O eu sou que abre proporções meditativas a respeito do Antigo Testamento, do nome de Deus, mas enquanto Jesus reafirma a sua identidade, e aqui põe em risco, abre aspas, ao monoteísmo judaico, porque ele se faz Deus como Deus, e aqui se dá o motivo, o impulso que eles precisavam para condenar Jesus por causa da blasfêmia, entende como blasfêmia, não é? E ao mesmo tempo ali, Pedro é perguntado, né? Você não estava com ele? E aí Pedro nega. E é interessante porque quando ele afirma a identidade de Jesus, essa identidade é questionada no Sinédrio, e Jesus reafirma a sua identidade, porque até então ele fala, não comenta com ninguém, deixa aqui. Aí Pedro, que havia confirmado, agora nega. Ou seja, já não é mais aquela luz do alto, e quando o galo canta, o galo é entendido como fim da noite, marca o fim da noite, início da manhã, então a escuridão acaba, né? No sentido que agora o Senhor vai ser levado para ser julgado por Pilatos, né? Então a gente olha essa relação dessa tríade, né? Nesses 3 cenários, a reunião que decide, o Sinédrio que julga, não é? Pedro que nega. Aqui termina essa primeira parte, onde o Senhor reconhece e dá testemunho do que é, e isso leva ele para a morte. Obviamente que fere a fé judaica, porque ele se faz Deus. Mas não tem como condenar Jesus só porque ele se faz Deus. Pilatos vai dizer, não, julgai vós mesmos. Era necessário transformar o pecado, entre aspas, ou o crime de Jesus, que era religioso, num crime político. Porque eles não podiam mandar matar ninguém, mas era necessário que Jesus morresse, porque é necessário que um morresse para o bem de todos. E então levam ele para Pilatos. E aqui entra uma outra coisa interessante, a contradição dos chamados judeus.
Judeus aqui se entende não todo o povo, mas a casta, né? A casta ali do Sinédrio. Eles não podem entrar, porque não podem entrar no lugar impuro, porque era o dia da preparação da Páscoa, mas o coração deles é impuro, porque eles condenam Jesus e querem achar um jeito de matá-lo usando Roma. Isso nos faz pensar muito, né? Porque às vezes nós temos dentro de nós a gente às vezes banca certo puritanismo, mas o nosso coração vive, né, essa impureza. Nós julgamos muito, mas dentro de nós, né, nós vivemos entre nós a própria contradição, né? E ali Pilatos recebe o Jesus, né? Pilatos não encontra nele nenhum mal. Qual é o mal de Jesus? Ele vai verificar se ele é uma ameaça para Roma. E Jesus desmitifica tudo desse império, né? Desse reinado. Fala, não, meu reino não é daqui não. Se meu reino fosse daqui, eu não estaria aqui preso. Meu reino é um reino de paz, é um reino sem arma, não é? E é um reino baseado na verdade. Então Pilatos não vê aí numa ameaça, né? Mas quando ele resolve achar um jeito, a primeira tentativa dele, embora assim ele já o condena Jesus, porque só tem anistia aquele que já está condenado, vai tentar uma anistia. Chega lá e ali estão partidários de Barrabás, porque os partidários de Jesus tudo fugiram, com medo dos judeus, e ali aquela massa, que na verdade são ali amigos, ali é uma espécie de guerrilheiro, armados, mas aqui é definido como bandido, Jesus é colocado à disposição para receber ou não a anistia, ele ou Barrabás. E o interessante da ironia é que Abá é pai, Bar é filho, filho do pai. O filho de Deus e o filho do pai. E aí vê a preferência. Então o Senhor é rejeitado, e aí o Senhor volta, porque não deu certo. Pilatos quer soltar Jesus, mas tem medo de Jesus, não quer ter problema com os judeus, pergunta se da onde ele é. Pilatos tenta de todas as formas ali soltá-lo. Mas o que a gente vê aqui ainda nessa trama do julgamento, dessa tríade, né? Nessa última parte do julgamento, é que ele leva depois para o povo. E aí o povo condena Jesus. Ele se diz Deus. Esse é o crime religioso. Mas ele fala, mais um. E aí eles falam, né? Os judeus falam, né? A casta lá, os povos do Sinédrio. Aí eles falam, olha, nós só temos um rei, que é César. Se você soltar esse homem ou não matá-lo, você não é amigo de César. Aí toca o ponto político. Eles estão dizendo assim que esse rei aí nós não queremos. Nós queremos Roma. Pilatos então se vê obrigado a crucificar Jesus. E o que nós temos aqui, na verdade, como descandeamento disso, é que esse Jesus, professado por Pedro, negado por ele, diante de um questionamento do Sinédrio, questionado de novo por Pilatos, se ele era o rei mesmo, que reinado era esse, é um reino de verdade, ele veio para dar testemunho da verdade, e aqui, na verdade, essa figura de Jesus como rei, ela é caçoada. Primeiro, pelos passantes, pessoas que passavam e zombavam desse Jesus. Depois, os membros do Sinédrio, que falavam para ele, então, faz alguma coisa para a gente acreditar em você. E terceiro, pelos soldados. Salve, ó rei dos judeus. Depois na cruz, desce daí, né? Para a gente acreditar. Então essa divindade, esse reinado, esse Filho de Deus, né? Reconhecido, julgado,
sucateado, é como um desnível, né? Reconhecido, julgado, sucateado, condenado, machucado, zombado, tem como o ápice a cruz. E Pilatos coloca: eis o rei dos judeus, em 3 línguas. Qual foi o seu crime? Rei dos judeus. Por isso que a cruz se transforma no grande trono. Por isso que através da cruz o Senhor vai reinar em todos os corações. E é através da cruz que vai começar a humanidade nova. Esse reino de Jesus é um reino baseado na verdade, no amor. Não é um reino de armas, nem de ostentação, nem de poder. É um reino de verdade. A verdade liberta. Então o homem, Deus, Jesus, na cruz, revela o homem ao próprio homem. Ali é revelado aquilo que nós chamamos de pecado. As consequências se tornam visíveis no corpo de Jesus, de toda a trama que nós temos aqui, de inveja dos mestres da lei, dos anciãos, dos sacerdotes, a omissão de Pilatos, né? A manipulação da massa, né? A negação dos seus próximos, a indiferença e o medo, o zombar dos outros, né? Tudo aquilo vai se transformando em chagas. E ao entregar o seu espírito, né, o Senhor retrai para si, né, todo o pecado humano. Ele se fez pecado por nós. Pilatos prefere a pax romana do que a verdade. Né? E todos eles preferem alguma outra coisa do que a verdade. Mas qual é a verdade? É uma pergunta que fica sem resposta. No julgamento, Pilatos fala para Jesus: Quid verita est? Que é a verdade? É necessário que seja descoberta, né? É necessário que se encontre, que se profunde, através do grande fracasso de Jesus, se reconheça, na verdade, a sua vitória. O Senhor é vencedor da morte, o Senhor deu a sua vida por amor, né? E aí a gente percebe que no mistério da sua paixão, aonde o Senhor se vê, o rei, seja vestido com o manto e com a coroa para zombar, seja o rei despido na sua vergonha, com as suas vestes, e cravado na cruz, né? É o Senhor que, indo agora para o mistério da crucifixão, é o Senhor que primeiro, Pai, perdoe-lhes pela ignorância. Eles nem imaginam o que eles estão fazendo. Segundo, o legado da maternidade de Maria, extensão da maternidade espiritual dela, teu filho, tua mãe. Terceiro, a sede do Senhor. Uma sede que até hoje precisa de almas. Tem uma oração bonita de São João Bosco, né? Que ele rezava na missa, ele levantava o cálice, e ele falava assim: dai-me almas e nada mais. Dai-me almas e nada mais. E por fim, cumpriu a sua missão. Tudo está consumado. Então o que nós temos aqui é toda a trajetória humana encontrando o seu vértice, o seu fim, que também será começo. Então a porta, e nela o mistério pascal, o homem tem que fazer a passagem. Nós vamos ver isso no terceiro momento amanhã. A cruz se transformou na grande porta.
O homem precisa carregá-la, seguir os passos de Jesus. Todos nós vamos deparar com a morte, mas por causa de Jesus, essa morte não é mais uma porta trancada. É uma porta que se abre com o seu sangue, e por elas, aqueles que por ela entrar, não é, gozarão da exaltação. Então nós temos nesse grande mistério, o mistério do sofrimento e da exaltação, que na verdade se tornam parte de uma mesma coisa. Ao ser crucificado, ele é exaltado. Ao ser exaltado, se pressupõe a sua crucifixão. Então, queridos irmãos e irmãs, a obediência do Senhor ao seu projeto, ao projeto de Deus, ao amor que Ele tem por nós, o conduziu à morte. Possamos então, nesse espírito, né, implorar ao Senhor misericórdia. Pedir a Ele que converta o nosso coração, que nos ajude a viver uma vida em comunhão com Ele, que crie em nós o horror ao pecado e um desejo de viver na sua presença. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade